Fala pessoal, tudo bem? Então, o ser humano, a vida dele, as escolhas dele, a forma de pensar, está muito baseada no eu dele, no egoísmo. Então, muitas das vezes, a leitura que ele vai fazer da vida não é uma leitura assim livre. É óbvio que ninguém é livre 100%. Nós somos baseados, nós nos movemos, nós nos relacionamos de acordo com as nossas crenças. Mas veja, tem algumas que são um pouco complicadas. Por exemplo, você vai ler a Bíblia e se você é movido pelo dinheiro, você vai olhar só fatores que te proporcionam isso. E tá tudo bem. O problema é quando você começa a julgar as outras pessoas baseado na sua leitura específica. Por exemplo, eu conheço um profeta que o cara, ele é um homem de Deus. Porém, ele tinha e conservava uma certa humildade, morava em um X lugar, uma capital do Brasil. Na verdade, não era nem capital, mas ele morava num local. E quando ele se muda para Alphaville, ele continua sendo um homem de Deus, porém, algumas coisas na mentalidade dele começam a mudar. As falas dele entregam isso. Então, por exemplo, ele falou uma coisa que é um extremo absurdo. Ele disse o seguinte, para uma certa pessoa: se você é homem de Deus, me prova, me mostra a sua conta bancária. Então, isso é um absurdo, porque assim, isso vai na contramão do que Paulo falou, e com certeza eu acredito que ele entende que Paulo era um homem de Deus. Isso vai na contramão do que Paulo falou, do que Paulo viveu, do que Paulo teve, do que os apóstolos viveram, do que os apóstolos tiveram. Então você pega algo em específico na Bíblia, você vai olhar para Abraão, você vai olhar para Jó, para Salomão, mas você não vai olhar para o outro contexto. Você não vai olhar para outras pessoas que foram também iluminadas. Então, o ser humano ele tem essa hipocrisia, ele tem esse viés, ele tem esse egoísmo e ele se baseia, até se ele não tem essa honestidade, a leitura que ele faz da Bíblia é defasada, porque ela tem só a ver com o umbigo dele. E dado a essa leitura defasada, muito individual, é que surgem as seitas. As seitas não são uma coisa, isso aqui é demoníaco, isso aqui é uma coisa totalmente assim, satânico. Não, ela é disfarçada, ela é maquiada. E para isso ela precisa de se basear na Bíblia, só que é uma leitura distorcida, é uma leitura individualista, é uma leitura é, em que Deus não está ali, está só o homem. E com isso, o feeling para escutar a voz de Deus, a pessoa acaba perdendo, porque ele travou a mente dela para para uma questão. Então as pessoas vão achar que porque ele é um homem de Deus, tudo que ele faz é algo de Deus e é algo baseado em uma questão divina. Não, não é. Então imagina um cara que fala que se você não tem dinheiro, você não é de Deus. Entendeu? Então, assim, qual é o foco dele?
entende? Qual é o prisma dele? É só uma parte. Mas ele não, mas a teologia não se faz com uma parte, se faz com um todo. Tá bom? Então é isso. Grande abraço.